Governo Trump estabelece uma meta mínima de deportados por dia nos Estados Unidos e possíveis sanções, punições aos agentes caso a meta não seja estabelecida. Enquanto isso, estabelece também parceria com um país importante da América Central e aliado dos Estados Unidos, pelo menos nesse momento com os atuais governos, para receber aqueles países ou deportados de países que não aceitam os deportados de volta. Fala também, galera, sobre o Trump citando o Brasil como um dos exemplos de países que não gostam dos Estados Unidos. Vamos discutir exatamente por que essa fala foi dita, enquanto garante que não mais se passará verbas para países como, por exemplo, Jordânia, Ucrânia e até mesmo Taiwan, já que esse país também odeiam os Estados Unidos, inclusive propondo sanções também contra Taiwan. Falar um pouquinho também, galera, sobre o CalExt. Sim, existe uma proposta de separação da Califórnia frente aos Estados Unidos. Será que de fato isso vai para frente? Lembrando que a Califórnia, se fosse um país independente, seria o 7º país mais rico do planeta, enquanto a gente tem a Argentina anunciando que vai colocar uma cerca na fronteira com a Bolívia. Ou seja, baseado em Trump, entre aspas, também colocar um limite físico entre os dois países. Para finalizar, falar também sobre a ligação entre Lula e Putin, com Putin contradizendo Zelensky e falando que quer sim a ajuda do Brasil para o estabelecimento da paz e também o fechamento de outras parcerias estratégicas, enquanto a gente tem também o Nicolás Maduro garantindo que nunca houve, não há e nem haverá crise com o Brasil. Mas o que será que então que foram os boicotes promovidos pelo Brasil e as críticas feitas pela Venezuela, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Você tá em perigo, e o pior, galera, é que eu não tô nem exagerando, tá? De verdade, hoje, com todas as nossas informações pessoais, profissionais, nos equipamentos eletrônicos, notebook, celular, existem várias pessoas de má fé que querem ter acesso às informações, para fins não muito bons, vamos colocar assim. Eu ainda que trabalho com o mundo da internet, cara, tenho que colocar assim, muita proteção. E é para isso que eu uso o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Quando eu me conecto no VPN do Surfshark, ele vai criando camadas extras de proteção que faz com que eu fique muito mais seguro no ambiente virtual. Então, por exemplo, eu com o VPN tenho total segurança, tá? Para fazer uma transação bancária, compartilhar algum tipo de arquivo, algum tipo de documento, até mesmo para fazer uma conexão, por exemplo, no Wi-Fi público. O VPN, ele vai escondendo todos os rastros que eu já deixei na internet de sites visitados e coisa que valha. Além do que, o VPN, ele permite também que eu mude a minha geolocalização e o Surfshark permite, tá? Em muitas localidades diferentes, trazendo uma série de benefícios. Por exemplo, eu quero, por exemplo, assistir algum tipo de filme, documentário, série que só saiu nos Estados Unidos e não no Brasil, eu mudo a minha geolocalização e coloco ali no território americano. Ou, por exemplo, quero comprar uma viagem, vocês sabiam, né, que preço de hotel, passagem, aluguel de carro? Tudo isso varia de acordo com a sua geolocalização e de acordo com o seu equipamento. E aí, com o VPN do Surfshark, você consegue aproveitar as melhores oportunidades. Então, de verdade, pessoal, link na descrição, tá? Que eu tô te oferecendo 4 meses extras do melhor VPN do Brasil. Quando você assina o VPN, você assim vai pagar muito baratinho, tá? Veja as condições. E você ainda pode compartilhar com uma série de equipamentos diferentes. Então coloca no seu celular, no seu videogame, no seu notebook e ainda compartilha também com outras pessoas. Fica mais barato que uma balinha para você ter acesso ao mundão inteiro e camadas muito grandes de proteção para garantir a sua segurança. Então, pessoal, assina o melhor VPN do Brasil, Surfshark, professor Ricardo recomenda, hein? Inclusive ali, ó, tem ouvidoria 24 horas, tira dúvidas e tal. É sensacional, tá? Confira aí vocês, pessoal, vocês não vão se arrepender. Então, pessoal, tem acesso ao Surfshark para garantir a segurança dos seus equipamentos e também para vários outros benefícios. Recomendo bastante para vocês. Belezinha? Galera, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente teve uma série de notícias importantes novamente sobre o governo Trump, como por exemplo, o próprio Washington Post colocando que o governo Trump ficou um pouco decepcionado com o número de deportados, pelo menos no primeiro momento, nos primeiros dias do seu governo. A gente sabe que ele prometeu fazer nos próximos 4 anos de governo um processo de deportação em massa dos imigrantes irregulares e preferencialmente aqueles que já tenham cometido algum tipo de ilicitude, né? Ou seja, algum tipo de roubo, transgressão, etc.,
E agora, houve um momento, né, segundo ele lá, que, embora ele tenha mudado algumas legislações, decretado estado de emergência, alguns pontos sensíveis, como escolas, hospitais, organismos públicos, também podem ser alvo de vistoria, mesmo assim o número estava baixo. Por isso, segundo o Washington Post, lembrando que o Trump nega essas afirmações, ele colocou uma meta de 1.200 a 1.500 presos e deportados por dia nos Estados Unidos, para conseguir estabelecer o seu plano ao longo de 4 anos de 10 milhões a 12 milhões de deportados, dos chamados imigrantes regulares. Por enquanto, a gente fala, né, só ontem, em 1.200 presos, sendo que desses, cerca de metade só foram presos, entre aspas, porque eram irregulares. Ou seja, não tinham nenhum tipo de ilicitude, algum tipo de registro ali criminal na sua ficha ali enquanto imigrante nos Estados Unidos. Vai lembrar que, de novo, né, eu sempre falo para vocês, era a proposta de governo. Ele foi eleito com essa plataforma, então não é surpresa para ninguém que de fato isso esteja acontecendo. Embora, de novo, haja uma reação. A gente tem, por exemplo, a própria CELAC, que é a organização dos países da América Latina e do Caribe, prometendo uma reunião agora na quinta-feira, ali em Tegucigalpa, junto, né, a Xiomara Castro, para discutir uma aproximação da América Latina e, dentre vários outros temas, também a questão imigratória. E é claro, galera, que isso preocupa os Estados Unidos, a América Latina, e eu até trouxe para vocês, né, a ênfase que o governo Trump daria para a América Latina, pô, isso estava explícito há muito tempo. Tanto pelas declarações que ele deu sobre o canal do Panamá, sobre a questão da Venezuela, sobre o crescimento, né, de governos mais bolivarianos ou governos mais de esquerda na América Latina, quanto pela própria nomeação do secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio. Pô, cara, o Marco Rubio, ele tem uma política e suas falas muito voltadas para o aumento da interferência norte-americana numa região que sempre foi estratégica para os americanos, que é a América Latina. E ele vem falando, inclusive na própria sabatina que ele deu para o Senado durante mais de 4 horas, pô, cara, ele falou que daqui a pouco os americanos vão ter que pedir licença para os chineses por conta das ações, do Road and Belt, a nova Rota da Seda, das parcerias estabelecidas, lembrando não só com governos de esquerda, hein? O próprio Equador, por exemplo, que na época, né, era do Guillermo Lasso, hoje é de Daniel Noboa, são 2 presidentes, 2 líderes de direita, que fazem parte de ambições chinesas. O Peru, por exemplo, da Dina Boluarte, acabou de ter a inauguração de um megaporto que pode ser estratégico para toda a América do Sul, inclusive para o Brasil. O Brasil mesmo anunciou que não fará parte da nova Rota da Seda, mas planeja investimento junto aos chineses e vem aumentando cada vez mais a parceria. Hoje a China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas, embora haja essa convergência da América Latina, existem pontos de resistência. E dentre esses pontos, o Javier Milei, né, com toda certeza, falaremos daqui a pouquinho sobre ele, mas também Nayib Bukele. O Nayib Bukele, que é visto, né, como presidente de direita, mas também é El Salvador, é um país que também, cara, não tem nada contra negociar com os chineses, receber investimentos e coisa que valha, tá? Mas é fato também que, do ponto de vista político, o Nayib Bukele tem muitas similaridades com o governo Trump. Inclusive, foi até mesmo um dos convidados para a posse presidencial nos Estados Unidos. E a gente sabe, pô, a gente teve o caso, por exemplo, do Brasil, que teceu críticas à maneira como alguns brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Tivemos críticas da Colômbia, em que o Gustavo Petro primeiro vetou a entrada dos 2 aviões, depois permitiu a entrada, mas tecendo uma série de críticas a maneira como vão ocorrer essas deportações. A Cláudia Sheinbaum do México também teceu uma série de críticas. No caso, pessoal, se a gente for pegar, por exemplo, a Colômbia, que inicialmente não aceitou os deportados, o que o Trump preveu? Sanções, inclusive contra lideranças, contra os políticos, e sobretaxas, inicialmente de 25%, podendo, para depois de uma semana, caso a Colômbia não revesse a sua política, aumentar para 50% a taxação. E se a Venezuela não aceitar os deportados? E se a Nicarágua não aceitar os deportados? E se Cuba não aceitar os deportados? Vai fazer o quê? Vai taxar mais eles? Galera, eles já são sancionados. Pô, Cuba sofre um embargo econômico, entende? Então, não há muito que possa ser feito contra esses países, que são países importantes da América Latina, que têm aí grande entrada também de refugiados, ou então de imigrantes regulares no território americano. E se esses países não aceitarem? É por isso que existe uma política que o Trump tentou implementar no seu primeiro governo, o Biden acabou vetando quando virou presidente e agora está voltando, que são os países amigos, os terceiros amigos, ou seja,
aqueles deportados que vão ser exilados, enfim, expulsos dos Estados Unidos, só que não podem voltar para o país de origem, porque o país não aceita, mesmo sofrendo sanções, vão receber alguns desses deportados. E nesse caso, El Salvador, de Nayib Bukele. A gente teve, pessoal, o próprio Marco Rubio, né, confirmando essa informação e anunciando que logo mais fará uma visita a Guatemala, Panamá, Honduras e também a El Salvador para discutir a questão das deportações. Um dos casos que mais chama atenção, além do caso da Nicarágua, é o caso, por exemplo, da Venezuela. A gente teve recentemente o Trump mudando o grau que ele considera de grupos terror, colocando até mesmo Cuba nessa lista e também os cartéis mexicanos, mas o grupo, por exemplo, chamado de Trem Aragua, que é um grupo venezuelano, vai deportar para a Venezuela, que não vai aceitar? Então, muito possivelmente, Nayib Bukele, até tendo em vista, né, essa política de combate aos narcos, enfim, que existe em El Salvador, com o Secote, dentre outras questões, para receber aí esses deportados. E aí, pessoal, interessante para El Salvador? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente tem também o Trump dando mais uma vez uma declaração muito forte sobre a sua política America First, ou seja, primeiro pensar nos interesses americanos, para depois pensar nos interesses estrangeiros. Ele fez grandes críticas à maneira como a gestão anterior, ou seja, o governo Biden, lidava com a questão dos financiamentos. Eu trouxe para vocês a notícia há cerca de 3, 4 dias, que o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, tinha anunciado a suspensão da ajuda financeira dos Estados Unidos para países estrangeiros, excetuando Egito e Israel, que são muito estratégicos, mas cortando ajuda à Jordânia, à Ucrânia, a região, por exemplo, de Taiwan, que não é exatamente um país, né, uma polêmica envolvida, mas anunciando também o corte dessa ajuda. E aí foi perguntado, né, poxa, mas como assim você vai cortar a ajuda de países que são tão estratégicos? O próprio Trump falou, nós, americanos, estamos cansados de dar quantias enormes a países que nos odeiam. Inclusive, a política agora vai ser taxar países para enriquecer os cidadãos americanos e não taxar os cidadãos americanos para acabar enriquecendo outros países. E citou nominalmente Taiwan como exemplo, anunciando que o governo Biden, além de dar uma série de isenções tributárias para produtos que venham de Taiwan, fazendo com que chips, semicondutores, também algumas indústrias relacionadas à parte farmacêutica, tenham ido para outros países, inclusive para Taiwan, ainda pega dinheiro do contribuinte americano e manda para esses países. Agora, o incentivo que Taiwan vai ter vai ser ou colabora com o governo americano sem receber mais investimentos dos Estados Unidos, ou simplesmente vai ser taxado, para que as indústrias voltem a produzir nos Estados Unidos e não sejam obrigadas a ir para outros países, gerando emprego no nosso país, gerando desenvolvimento e por aí vai. Ou seja, percebam, né? Até do ponto de vista assim, porque, claro, não acho que o Biden seja bonzinho, aliás, nem muito pelo contrário, inclusive, né? E nem tem bonzinho na geopolítica. Mas o Biden fazia essas ações muito mais pensando do ponto de vista geopolítico. Pô, a presença de Taiwan no mar da China Meridional, um alinhamento de Taiwan para combater até mesmo o expansionismo chinês e evitar que a China controle a ilha ali, pô, isso era muito significativo. Isso é colocado nessa ambiguidade estratégica que o Biden reconhecia a República Popular da China como a China de verdade, mas ao mesmo tempo mantinha relações econômicas, diplomáticas, militares com Taiwan como se fosse um país independente, isso aparentemente vai alterar. Não acho que o Trump não vá querer ter negócios com Taiwan, mas não negócios que exijam que os Estados Unidos aceitem a migração de indústrias para aquele território. Ele até colocou que uma das palavras que ele mais gostava é a palavra taxação. Claro, não no mercado interno, né? Mas no mercado externo. Colocando, inclusive, que existem países, segundo ele, tá? Que querem prejudicar os Estados Unidos, porque cobram muitas tarifas. Ele fala ali, ó, vou colocar tarifas em países e pessoas estrangeiras que realmente querem o mal dos Estados Unidos. A China, por exemplo, é um grande criador de tarifas. Índia e Brasil e tantos outros também. Não deixaremos mais isso acontecer. A América será colocada em primeiro lugar. Professor, mas é verdade que países como Índia, como China, como Brasil, outros ditos países emergentes, sobretaxam aí os Estados Unidos? É verdade, e a gente sabe que hoje existe um organismo chamado de OMC, Organização Mundial do Comércio, que ela tenta prever, no máximo possível, o não protecionismo, a livre circulação de mercadorias, o não subsídio muito grande aí feito pelos estados.
Só que a OMC sabe que existem países que estão em diferentes níveis de desenvolvimento e merecem diferentes níveis de privilégios. O Brasil, por exemplo, ele pode sobretaxar alguns produtos, mesmo com a anuência da OMC, porque o Brasil não é considerado um país desenvolvido. Tanto que, por exemplo, talvez vocês se lembrem que o Brasil queria muito, né, entrar para a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Uma das coisas que os Estados Unidos e os outros países colocavam como uma trava é que o Brasil deveria abrir mão da sua condição de privilégio na OMC para poder sobretaxar produtos estrangeiros por ser um país em desenvolvimento, em troca de participar da OCDE, que é conhecido como o Clube dos Ricos, entende? Então, assim, faz parte da organização internacional e das convenções internacionais países em desenvolvimento poderem taxar um pouco mais que países desenvolvidos. Claro que eu sempre trago para vocês. Acho que o mundo está mudando. Nesse momento, as grandes organizações internacionais, seja a União Europeia, o Acordo de Paris, a OMS, a OMC, são organizações que estão perdendo credibilidade frente a um pensamento muito mais nacionalista, um pensamento muito mais de defesa dos seus próprios interesses em detrimento dos interesses estrangeiros. Ou seja, o Brasil, que já foi usado pelo Trump como exemplo pela segunda vez, deve sim sofrer sobretaxas do governo americano. E, aliás, nos Estados Unidos, existe um estado que está um pouco chateado com as ações do Trump. Como eu trouxe para vocês na época da eleição, a gente sabe que existem estados americanos. Pô, os Estados Unidos é muito federalista, né? Cada estado tem muita autonomia para propor e criar suas próprias leis. E isso faz com que tenham quase nações diferentes dentro de um mesmo estado, com legislações diferentes, questões tributárias diferentes e por aí vai. A Califórnia, tradicionalmente, é um estado democrata. Tanto que o Trump, por exemplo, nem perde muito tempo fazendo campanha eleitoral na Califórnia, porque o máximo que vai acontecer é ele perder de menos. E se ele perder de menos, todos os delegados vão continuar sendo democratas, entende? A Califórnia, pegando, se fosse um país isolado, claro que é um achismo gigantesco, porque não existe Califórnia sem Estados Unidos e Estados Unidos sem Califórnia, né? Mas vamos só para exercício de raciocínio aqui. Que a Califórnia fosse um país isolado, ela seria a 7ª nação mais rica do planeta, inclusive superando o PIB brasileiro. Só que é fato também que a Califórnia vem passando por uma decadência econômica, uma decadência inclusive de pessoas, do ponto de vista, né, que as pessoas estão saindo da Califórnia, empresas estão saindo da Califórnia. Ah, entendi. O senhor falou que a Califórnia é pobre. Não, eu falei isso. Ali tem o Vale do Silício, as grandes Big Techs ainda estão lá, mas há uma tentativa de migração dessas empresas por taxas muito grandes, por um modelo de pensamento que hoje as Big Techs talvez não concordem mais como já concordaram no passado, para estados como, por exemplo, o Texas. A Califórnia, insatisfeita, tanto por conta da maneira como os incêndios recentes foram tratados, mas também pela eleição do Trump, Califórnia de maioria democrata, anuncia que está começando a recolher assinaturas para o Call Exit, ou seja, a saída da Califórnia dos Estados Unidos. Professor, isso pode acontecer? Então, segundo os organizadores, pode. Segundo eles, tá? O que precisa, as próprias CBS News que compartilhou. A gente tem que ter cerca de 500 mil pessoas, um pouco mais, assinando o documento para ser colocado em votação. Aí vai ser colocado em votação, pelo menos 50% dos eleitores da Califórnia votaram? Sim. Se desses 50%, 55% votaram a favor do separatismo da Califórnia, isso pode abrir caminho para um processo de independência do Estado americano. Lembrando que lá na primeira eleição do Trump também teve um processo parecido, mas que não foi levado para frente. Assim como tenho certeza, que esse processo também não será levado para frente. Mas é só para vocês entenderem que existem pequenas insatisfações de um Estado que já teve uma pujança econômica maior, mas que não gosta muito dos anseios, dos pensamentos do governo Trump. Outra notícia, cara, bem relevante, está ligada à Argentina, de Javier Milei, que também tem um pensamento muito próximo do governo Trump, né? Que anunciou que pretende construir uma cerca frente à Bolívia. Tipo um muro? Mais ou menos, né? Essa cerca, ela teria cerca de 200 metros de extensão e 2,5 metros de altura e ficaria entre a aduana argentina e também um terminal de ônibus, exatamente na fronteira entre Bolívia e Argentina. Tudo isso faz parte do chamado Plano Güemes, que é um plano que o Javier Milei fez, inclusive ano passado, que pretende reduzir os crimes federais.
Ou seja, crimes ligados à imigração irregular, ligados a contrabando, ligados a coisas que eu não posso falar aqui na nossa queridíssima plataforma, mas relacionado, né, a opioides e por aí vai. E a gente sabe que a fronteira entre Argentina e Bolívia, principalmente nessa região, sofre bastante com isso. Então, além de reforçar o número de militares posicionados na fronteira, uma cerca seria construída para evitar essas atividades ilegais. Professor, e pode fazer isso? Poder, isso pode ser alvo de algumas críticas internacionais. A própria Bolívia, por exemplo, já colocou que temas que são tons transfronteiriços deveriam ser tratados de maneira em diálogos bilaterais, porque qualquer ação unilateral afeta a boa vizinhança e também a convivência pacífica entre povos que deveriam ser irmãos, como, por exemplo, o povo boliviano e o povo argentino. Inclusive anunciando que ele espera, né, o ministro das Relações Exteriores, que a Argentina possa reconsiderar essa sua fala ou essa sua intenção. A Bolívia, caso não seja renegociado, né, reconsiderado, pode entrar com uma representação na OEA, Organização dos Estados Americanos, pedindo algum tipo de punição por considerar que isso viola princípios de liberdade individual e também respeito aos direitos humanos. Será, pessoal, que teremos mais uma cerca no planeta? Ceuta e Melilla, Espanha e Marrocos, a região, né, a fronteira entre as duas Coreias, Israel e Cisjordânia, México e Estados Unidos. E aí, pessoal, será que teremos mais? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, notícias importantes também sobre um telefonema que o Kremlin alega, que foi feito a pedido do Brasil, mas entre Lula, Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e também o assessor especial das relações exteriores, que é o Celso Amorim, com o Putin, com o presidente da Rússia. Esse telefonema, eu diria, galera, que ele vem depois de uma fala bem complicada do Zelensky, alegando que o Brasil não é mais relevante para a paz entre Rússia e Ucrânia, alegando que o Brasil já foi um player relevante, só que agora o trem do Brasil passou. A gente sabe que Brasil e China, eles mediaram o que eles chamaram de o Grupo de Amigos pela Paz. Inclusive, na própria cúpula do G20, foi feito uma cúpula à parte, convidando ali Indonésia, convidando os ditos países do sul global, ditos países emergentes, para tentar estabelecer os chamados pontos pela paz. Como eu já trouxe em análises mais profundas em vídeos passados, não acho que seja, assim, desprezível, mas são propostas muito abrangentes. Tem que evitar o processo de retórica nuclear. Tem que pensar nos reais pontos que causaram a guerra. Tem que evitar a escalada da violência. Sabe, umas coisas assim meio basiconas, né? Mas que talvez, para ser o grupo, né, ou ser o ponto de partida para discussões mais importantes, poderia ser um ponto significativo. O Zelensky considera que não. O Brasil já foi convidado para ser um mediador importante, como apoiou muitos russos, bem como chineses, não é mais um player significativo. E o governo Trump também pensa assim, pelo menos, claro, segundo o Zelensky. Nessa ligação, o Putin, primeiro que ele declarou, né, apoio ao processo do Brasil ser uma liderança por esse processo de paz, anunciou também uma parceria, falando que o Brasil pode sim ajudar e deve ajudar, porque é um país muito bem visto pela comunidade internacional, anunciou apoio às pautas do Brasil. Lembrando que o Brasil está hoje na presidência dos BRICS e estará durante todo 2025, e um dos pontos que o Brasil vai colocar é o processo de desdolarização e a criação de um sistema alternativo de pagamentos. Lembrando que isso pode sofrer muita resistência, porque o Trump, que já fez várias críticas ao Brasil, também ameaça sancionar em 100% países que promoverem essa proposta de um sistema alternativo e de uma moeda alternativa ao dólar. E parabenizou o Brasil também pela criação da Aliança Global contra a Fome, que também foi uma pauta super importante aí de 2024, que uma série de países aderiram à proposta brasileira. E aí, pessoal, quem tá certo, hein? Brasilzão, aliás, Putin, que considera que o Brasil é um país relevante, inclusive até pediu ajuda ao Brasil para o estabelecimento de um processo de paz, ou Zelensky, que alega que o trem do Brasil já passou. Na prática, eu acho, tá, que os dois têm declarações... Os dois não corroboram exatamente com a verdade. Na prática, penso eu, que principalmente agora com o governo Trump anunciando que quer fazer uma reunião, uma cúpula com Putin, uma reunião bilateral, por mais que o Zelensky esteja implorando para também participar dessa cúpula, acho que tudo deve ser decidido entre Estados Unidos e Rússia, talvez com a anuência de um grupo de países europeus,
mas duvido, pelo menos com o governo Trump, que o Sul global vai ter protagonismo nesse processo de paz. Será, pessoal, que o Brasilzão vai ser importante? E para finalizar, uma fala polêmica de Nicolás Maduro, mais uma para variar, né? Ele alega, falou com todas as palavras, não houve, não há e nem haverá crise com o Brasil, alegando que o Brasil tem sim algumas diferenças frente à Venezuela, mas que existem muito mais convergências do que diferenças, e é nisso que as relações vão se basear. Nossa, professor, mas por que ele está falando isso agora? Acabei de trazer para vocês. O Trump, ele está sendo um pouco imperialista demais com as suas medidas econômicas, ameaças de sobretaxa, até mesmo de invasão territorial em países latino-americanos, né? Contra a Colômbia, contra o Brasil, contra o Canal do Panamá. E isso talvez gere um anseio de uma união dos países da América Latina. Pode até ser o tema da reunião da CELAC da quinta-feira, pregando uma resposta contra o Trump. E aí a Venezuela, que não é besta nem nada e sabe que está completamente isolada, talvez só com parceria de Nicarágua e Cuba, percebe que é a chance agora de tentar se reaproximar dos velhos amigos, entre aspas. Houve sim, cara, muitas divergências. É muita cara de pau, né? Desculpa aqui o palavreado, né? Mas é muita cara de pau do Maduro falar: ah, não, imagina, não houve divergências com o Brasil. O Brasil fez questão de vetar a entrada da Venezuela nos BRICS. A gente teve declarações da Venezuela anunciando que o Lula era um agente da CIA, colocando que a nota que o Brasil colocava sobre a não eleição, a não possibilidade da Corina Yoris participar do processo eleitoral, era uma nota que parecia que tinha sido fabricada pelos Estados Unidos. A gente teve, inclusive, a estatal venezuelana colocando fotinhos ali com indiretas para o Lula. Isso não é rompimento? Não, rompimento não, mas isso não é críticas ao governo? Claro que é, e dos dois lados, né? Mas vejo eu que agora é a Venezuela passando, quem é mais velho vai entender, né? O óleo de peroba aí na cara, para dar uma lustrada ali na cara de pau, para tentar se reaproximar do Brasil ou dos países latino-americanos, já que houve muitas divergências, inclusive em relação à última eleição fraudada, né, na Venezuela. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.